Transforme sua vida em um ano, lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje nós estamos na leitura do dia 110. Já se passaram 110 dias da leitura e eu quero convidar você, então, a ler juntamente comigo, né, nesse encontro diário que nós temos. Quase no término, né? Falta mais um dia, se Deus assim permitir, encerrarmos o livro de Josué, né? Da leitura de Josué. Josué é o 6º livro da primeira aliança. Josué foi um homem chamado por Deus para continuar, dar continuidade depois de Moisés, a sua promessa da terra prometida. Nós estamos lendo nos últimos dias a distribuição das terras para as tribos, né, para as 12 tribos de Israel. E nós estamos então aqui já nos finalzinho, né, do livro. Nós vamos ler hoje o capítulo 21 e capítulo 22 do livro de Josué. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Capítulo 21, versos 1. As cidades vão ser entregues agora aos levitas, né? Os levitas não tinham a porção, eles cuidavam de algo principal que era o templo. Mas cada um dava um pouco ali, onde eles cuidavam, onde ficava a tenda do encontro, o tabernáculo, que agora ele vai citar isso. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com ele em Siló, na terra de Canaã, e disseram: Senhor ordenou por meio de Moisés que nós fôssemos dadas cidades para morarmos, além de pastagem para os animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens. Os descendentes de Arão, membro do clã coalita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades da tribo de Isacar, Aser, Naftali e da meia tribo de Manassés, estabelecidas em Bassã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os israelitas obedeceram a ordem do Senhor a Moisés e por sorteio designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Essas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão, que os israelitas entregaram. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados: Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor de Arba, que era antepassado de Enaque. Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jofoné, com sua propriedade. Essas foram as cidades com as suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para homicidas involuntários; Libna, Jatir, Estemeó, Olom, Debir, Ain, Jutá e Bet-Semes foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam essas cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote, Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatitas receberam por sorteio
Da tribo de Efraim, essas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para homem voluntário; Geser, Kibzaim, Bet-Oron, foram 4 cidades. Essas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan, Eltequém, Gibeton, Aijalon, Gat-Rimon, foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam essas cidades com suas pastagens. Tanak, Gat-Rimon, foram 2 cidades ao todo, portanto foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés essas cidades com suas pastagens. Golã, em Bassã, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário. Besterá, foram 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam essas cidades e suas pastagens, com suas pastagens. Quision, Deberat, Jarmute, em Ganim, foram 4 cidades. Da tribo de Aser receberam essas cidades com suas pastagens. Missal, Abdon, Elcate e Reob, foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam essas cidades com suas pastagens. Gede, na Galileia, cidade de refúgio para os homens homicidas involuntários. Amot-Dor e Cartã, foram 3 cidades ao todo. Do clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes do clã de Merari receberam da tribo de Zebulon essas cidades com suas pastagens: Joqueneon, Cartá, Dima e Nalau, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam essas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mafate, foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam essas cidades com suas pastagens: Ramote, Gileade, a cidade de refúgio para os homicidas involuntários, Manaim, Esbom, Jassar, e ao todo o clã Merari recebeu 12 cidades. No total foram entregues aos levitas, dentro do território israelitas, 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e eles tomaram posse delas, e nela se estabeleceram. O Senhor lhe deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente aos seus antepassados. Versículo 43. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado para dar aos seus antepassados. Eles tomaram posse delas e se estabeleceram. O Senhor lhe deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente aos seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu, pois o Senhor ajudou a conquistar todos os seus adversários. 45. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem cumprir. Ficou sem cumprir. Tudo que ele tinha dito, realizou. E assim a gente encerra o capítulo 21 do dia 110 da leitura. Vamos então a ler, hoje é mais curto, vamos ler o último capítulo, capítulo 22 do dia de hoje. As tribos do leste voltam para casa. Só um momento. Então, versículo 1 de capítulo 22. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade, a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou, e obedeceram, e todas as minhas ordens, durante todo esse tempo, e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos que tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor Deus ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, com a sua propriedade do outro lado do rio Jordão, mas tenham cuidado
de cumprir todos os mandamentos que a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Ame o Senhor, seu Deus. Ande em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos e apegue-se firmemente e sirva-no de todo o coração, de toda a alma. Então, vou até grifar aqui, ó. Amem o Senhor, seu Deus, ande em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apegue-se firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então, Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bassã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Josué, a outra metade da tribo, Josué deu as terras do oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles, os abençoou e disse: voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Repartiram os despojos com seus parentes. Assim os homens de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para a sua terra, em Gileade, a qual havia tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. As tribos do leste constroem um altar. Enquanto ainda estava em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gililote, perto do rio Jordão. Ali, os homens de Ruben e Gade e da metade da tribo de Manassés pararam e construíram um grande altar imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés havia construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, ao lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos. De todos eles, eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis a Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente pior. Até hoje, não estamos completamente purificados dele mesmo, depois de que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. Ainda assim vocês abandonam o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor. Tomem posse de um território entre nós, mas não se rebelam contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zera, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então os membros das tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade que Israel a sabia também.
Não construímos um altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastar do Senhor ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal, ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o Jordão como uma barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor, então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocausto ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará dos nossos os seus descendentes de que nós também temos direito de servir ao Senhor em seu santuário como holocausto, sacrifício e oferta de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifício, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor, ou nos afastarmos dele, construindo o nosso próprio altar para o holocausto, oferta de cereal ou sacrifício. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade e os chefes dos clãs de Israel ouviram que os membros da tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhe respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus, e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros da tribo de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de nós e eles, de que o Senhor é também o nosso Deus. E assim nós encerramos, a leitura do dia de hoje, do capítulo 21 e 22, do dia 110 da nossa leitura. Se Deus assim permitir, estaremos amanhã finalizando, o livro de Josué 23 e 24 e iremos para a Nova Aliança ler a segunda carta aos Coríntios, essa carta que Paulo escreve para falar sobre justamente a aliança que ele tem com o Senhor Jesus. Olha a correlação. A gente está vendo aqui a finalização da promessa que Deus fez em uma aliança, na primeira aliança com Abraão e todos os seus descendentes, até concluirmos aqui a promessa dada da terra prometida às tribos de Israel. E Paulo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler também a confirmação da aliança que Paulo fez, juntamente com Cristo Jesus. Então não perca, acompanhe conosco. E se você em algum dia perdeu a leitura, você vai poder acompanhar aqui nesse canal as leituras dos dias anteriores. Reni Melos, bom dia, irmã. Deus continue abençoando a nos incentivar a ler a Bíblia. Amém, amém. Que você e eu continuamos aqui juntamente com outros irmãos e irmãs. Vamos então fazer uma breve oração para encerrarmos então o dia de hoje, a leitura do dia de hoje, desse livro.
Querido Deus, Pai maravilhoso, soberano és o Senhor, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas daqueles que o obedecem. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Nos declaramos filhos por meio de Jesus Cristo, pelo amor do Senhor, pelo carinho que o Senhor tem, pelo cuidado que o Senhor tem, de nos ter a revelação da sua palavra, que nos instrui, nos adverte, nos corrige e nos ama. Acima de tudo, Pai, nós te agradecemos porque temos as tuas escrituras em nossa língua e ela completamente é escrita e revelada em Cristo Jesus. Nós estamos nessa manhã, Pai, agradecidos por estarmos finalizando mais um dia de leitura das suas promessas dadas a Abraão e sendo cumprida, Pai, aqui através de Josué, sendo esse povo abençoado que foi, como hoje nós somos. Ajude-nos a mantermos fiéis ao Senhor, que os nossos nomes possam estar no livro da vida, jamais pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo Jesus, da qual se sacrificou, morreu em nosso lugar para que nós tenhamos vida. Obrigado porque Jesus ressuscitou e está à destra do Senhor, Pai, reinando. E nós queremos louvá-lo por isso. Ajude a desenvolvermos fé na leitura diária. Abençoe todos os irmãos que aqui passam para acompanhar essa leitura diária. Fortaleçam eles. Ajude a todos nós a criarmos hábitos de leitura e termos intimidade juntamente com o Senhor. Se o Senhor assim permitir, nos dê um dia maravilhoso, um dia protegido, guardado e livrado de todo mal. Supre as nossas necessidades físicas, mas principalmente a espiritual. Senhor, ajude então amanhã, se o Senhor permitir, a darmos continuidade e finalizarmos este livro, o livro de Josué. E assim darmos continuidade, Pai, na leitura, a cumprirmos, Pai, esse propósito de conhecer toda a sua Escritura. Ajude que elas sejam gravadas em nossos corações e mentes e que a luz do Senhor possa resplandecer, Pai, através da nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, te agradeço então mais um dia por você estar aqui e os meus agradecimentos e as solicitações para que você se manifeste, para que mais pessoas possam receber também esse conteúdo através do seu joinha, dos seus comentários, das suas perguntas, dos seus compartilhamentos também. E também assine o canal. Vai aparecer uma imagem minha no final, assine o canal. E ative o sininho. Você perdeu algum dia de leitura, você consegue acessar a playlist aqui também na tela que vai aparecer, ou o dia 109 da nossa leitura também está aqui. Para quem quer ser membro e assinatura dessa leitura diária, além dos bônus e outros vídeos complementares, você vai poder então também acessar aqui embaixo na descrição. Inclusive lá tem uma gravação desse mapa, dessa divisão das tribos de Israel. Bom, Deus te abençoe e nos vemos em breve, tá? Hoje mesmo, aqui nesse canal, se Deus permitir, estaremos transmitindo ao vivo uma programação para te abençoar. Então, se inscreva caso você ainda não se inscreveu, tá bom? Um beijo, fique com Deus.